Olá, meu nome é Emily e eu vou agora apresentar o projeto final desse curso de introdução ao Arduino. Nessa primeira parte eu vou mostrar como é que foi a montagem, na segunda o código e a terceira a execução. Comecei, coloquei primeiro aqui o positivo, 5 volts, depois o GND daqui. Para configurar aqui o sensor, o LDR, eu puxei aqui o pino A2 para trabalhar e adicionei esse resistor aqui de 10 kW. Nisso puxei esse positivo aqui. A configuração da LDR basicamente foi essa. Sensor de movimento, eu puxei esse pino aqui, que vai ser o trigger, do meu sensor, do pino 9, puxei. Do eco, que ficou aqui no pino 6. E puxei o VCC do positivo aqui para esse positivo daqui, no qual eu puxei outro fio positivo aqui para levar ele até aqui e, consequentemente, levar ele até os 5 volts. Já a configuração aqui dos dois motores, eu puxei aqui para o pino o enable, eu puxei aqui para esse pino 3, depois eu puxei aqui a primeira entrada, eu puxei o pino 2, que é esse verde. Puxei aqui o entrada 2, eu puxei o pino 5. E para configurar aqui do meu L29 3D, para configurar com o meu motor, eu puxei aqui dessa entrada aqui do negativo para o motor e dessa positiva aqui para o motor. E também configurei essa a potência aqui para pegar esse meu positivo aqui também, intercalado a esse 5 volts. Essa foi a primeira configuração do primeiro motor. Mesma coisa eu fiz com o segundo motor, essa configuração do primeiro motor, com L29 3G, e a mesma coisa eu fiz com esse L29 3G com o segundo motor, no qual, nesse caso, eu peguei aqui o pino 8, peguei aqui da entrada 1, pino 10, coloquei no meu Enable 2 aqui, que seria a entrada 1, desse sensor, e na minha entrada 2 eu coloquei no pino 11. Também coloquei esses dois fios aqui no negativo, que é os dois solos. Esse aqui também, os dois solos. Essa foi as configurações dos dois motores. Também teve esse aqui, mesma coisa. Os dois motores eu usei as mesmas configurações. Já para poder alimentar esses motores, eu adicionei essa bateria aqui, no qual aqui no negativo eu levei para cá, nesse fio aqui, que é interligado a esse outro aqui, negativo, que vai levar para o meu GND. E na última potência 2 dos meus L29 3D, eu puxei cada pino da potência deles, que é aqui, esse aqui do primeiro L29 3G, esse segundo aqui, eu puxei os dois positivos para a minha bateria, no qual a bateria vai alimentar os dois motores. A minha configuração aqui dos LEDs foi basicamente eu adicionar os dois LEDs, girar os LEDs para aqui ficar o anodo dos dois lados, puxar o cátodo aqui para o negativo, coloquei os dois resistores, de 330 ohms, e para receber essa entrada, conectei nos dois pinos, o 7 e o 4. Basicamente, de início,
definir aqui a variável LDR da entrada A2, que é desse sensor de luminosidade. Me definir o LED, os pinos, né, do LED verde e o LED vermelho, das variáveis que vão chegar dentro das entradas dos pinos. Também configurei o trigger e o eco do meu sensor de movimento. Os pinos também do controle tanto do motor 1 como no motor 2. Então, tanto o motor 1 vai ter a variável de enable, como a de entrada 1 e a entrada 2, consequente com seus pinos, né? Também o enable, que é o ativador, né, do motor 2, e da entrada 1 e da entrada 2 do motor 2. Então, coloquei esse M1 e M2 representa motor 1 e motor 2. Também criei variáveis para trabalhar com o sensor de movimento, que seria a duração e a distância. E a variável para trabalhar com o sensor de luminosidade, que seria a variável inteira de entrada. Aqui no meu Void Setup, eu coloquei um serial begin para fazer a inicialização da comunicação serial. O pin mod do LED verde e LED vermelho para receber nas saídas. E a entrada e saída deixando também do trigger e do eco do meu sensor de movimento. Também a saída das entradas de um motor 1 e motor 2. Que cada motor vai ter duas entradas. Aqui no meu Void Loop, aqui a primeira lógica do código é: o robô só deverá funcionar se houver um certo nível de luminosidade definido pelo desenvolvedor no ambiente. Se tiver escuro, o robô deverá ficar parado. Aqui eu uso essa função Analog Read LDR para ler o que está sendo dado, né, retornado pelo meu LDR, e ele vai ficar armazenado nessa minha variável entrada que eu criei lá em cima. Nisso, eu coloquei um serial print para me dar os valores de luminosidade no meu monitor serial. Aqui ele vai aparecer mais ou menos dessa forma, porque não está executando. Aí o limite, que logo quando eu inicio, o limite ele já me coloca o limite maior, que é de 969 inteiro. Que é quando está no valor máximo de escuridão, certo? Aí quando chega nessa condição da luminosidade da entrada do Fuminol 500, ele vai começar a inicializar, né, o meu sensor de movimento, que é o meu trigger. Então ele vai desligar com um delay de 2 microsegundos, depois ele vai ligar com um delay de 10 microsegundos, depois ele vai desligar de novo, e aí ele começa a pegar os dados, né, de duração, que ele vai usar essa função pulse eco de high, e vai fazer o cálculo da distância, e vai começar a me dar os valores já da distância no meu monitor também, quando ele já tiver entrado nessa condição. Aí eu vou ficar tendo como visualizar tanto a luminosidade como também a distância. Aí ele já entrou aqui, né, na condição. Aí vai para as duas condições de entrada, né? Que é a lógica 2. O robô andará em linha reta, quer dizer que os dois motores andarão no mesmo sentido, se a distância para algum objeto for maior ou igual a 30 centímetros. Aí, então, a condição basicamente fica: se a distância é maior ou igual a 30, então vai dar um digital write, ele vai ligar o LED verde e vai desligar o LED vermelho. Aí ele vai ligar o enable dos dois motores e vai fazer essa configuração aqui
de ativação dos motores com o mesmo sentido, né? Então, tanto o motor 1 e o motor 2 vai ter o mesmo sentido, no qual é verificado pelo padrão low e high para os dois motores. Então, eles vão girar nos dois sentidos iguais. Se não, se a distância for menor que 30, né? Outra configuração, vai ligar o LED vermelho. Então, vai desligar, nesse caso, o LED verde e vai ligar o LED vermelho. Aí, nessa primeira parte, ele vai parar, ele vai ligar, né, o LED. Aí, nessa primeira parte, ele para o motor com um delay de 1 segundo, né, em primeiramente os motores, para que não haja colisão entre o robô e o objeto, né, ele vai dar uma parada com um delay de 1 segundo, que eu adicionei para ter esse tempo de espera. Aí depois ele vai dar ré. Aí ele gira os dois motores no sentido contrário ao original. Então, se um estava girando no sentido horário, os dois estavam no sentido horário, agora os dois vão rodar no sentido anti-horário. Aí, nesse caso aqui, eu troquei a ordem do high-low, que você pode verificar por aqui. Então, eles vão girar no sentido... Os dois vão girar no sentido contrário ao que estava anteriormente, quando a distância era maior que 30. Aí dá um delay de 4 segundos, né? Que é proposto pela atividade. Aí ele pede para parar novamente. Então, eu chamo essa função paramotor. Essa função paramotor, tanto aqui como aqui, eu criei aqui embaixo. Então, nessa parte eu tive um pouquinho de dificuldade, porque quando eu colocava só do M1, o enable do motor 1 e motor 2, às vezes ele e apagava essa parte aqui, ou apagava essa parte, ou apagava esse aqui e deixava esse aqui. Às vezes dava um erro com alguns códigos lá em cima. Então eu optei por deixar tudo padronizado dessa forma. Então essa função paramotor vai fazer com que todas as atividades envolvendo o L93D parem. Na quarta parte, gira para a direita ou para a esquerda por 3 segundos. A escolha lá será de vocês. Então, nesse caso aqui, eu fiz com que o motor 1 ele gire no sentido... Aí eu coloquei aqui. Na primeira, fiz com que o motor 2 ele parasse e só girasse o motor. Aí, na última parte aqui, ele volta a andar na linha reta. Então, ele volta a fazer com que os dois motores eles se movimentem ao mesmo tempo na mesma direção. Aí nessa parte aqui eu fiz como se fosse da distância ser maior ou igual a 30 centímetros. Aí eu coloquei esse delay de 3 segundos. Como eu falei antes, tipo, para ocorrer todo esse processo do motor funcionar, a minha luminosidade ela tem que ser menor que 500. Então, se não, né, vai parar o motor e vai deixar os LEDs desligados. Aí, com isso, esse aqui é o uso da minha luminosidade. Certo? Agora eu vou inicializar minha simulação. No momento ligou aqui, mas os motores estão em 0 RPM, nenhum LED está ligado. O meu sensor aqui, a gente vê que ele está na máxima luminosidade de escuro. Se eu verificar aqui no meu código, ele está dando minha luminosidade aqui de 969. Então, os motores não estão sendo ativados em os LEDs. Então, a partir do momento que... deixa eu verificar aqui primeiro. Eu já estou com uma distância de 22,8. Aí, quando eu aumentar aqui, que seria diminuir minha luminosidade para o lado direito, ele vai ligar o meu LED, né?
porque ele chegou a uma distância de 22,26 com luminosidade 361 por aí. Isso, ele parou em 361. E a gente pode ver agora o funcionamento. Parou, aí gira no sentido contrário. Gira só de um lado. Depois ele gira nos dois lados. Então, com o LED vermelho ligado, né, do sensor. Quando eu coloco ele agora para uma distância maior que 30, ele tem que parar aqui, né? Ele vai parar a condição depois de terminar o último loop e vai ligar o meu LED verde e vai começar a girar os dois motores no mesmo sentido, fazendo com que ele percorra uma linha reta. Se eu desligar aqui, se eu aumentar a luminosidade, ele vai desligar o meu LED e os meus motores também. Da mesma forma que eu começar a ligar de novo, vai começar, liga meu LED e começa a girar. E se eu diminuir aqui a minha distância, ele começar nessa lógica e aumentar a luminosidade, ele vai terminar o loop que ele já estava feito e depois vai desligar o LED. E os motores também. Pronto. Ligou o LED e os motores. Aí a luminosidade começa a coisar. Se eu acender de novo da mesma forma, ele vai acender e vai começar o processo de loop. Então, essa é a minha apresentação. Obrigada.